Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Estamos aqui na aula mais espetacular, mais maravilhosa deste componente que os demais professores não nos escutem, mas é mesmo, porque estamos nos momentos finais, porque elaboramos a nossa filmoteca ao longo deste componente inteiro. Vocês fizeram isso, né? Debatemos sobre a estrutura do cinema, debatemos sobre a estrutura da crítica, nos apoiamos nos aprendizados dos demais professores deste componente para poder organizar uma crítica com mais qualidade. Estudamos sobre gênero de cinema associado à literatura. Na última aula foi espetacular a participação da professora Tayana falando conosco sobre literatura e foi tão legal. Foi tão bacana que eu não deixei ela ir embora. Ela está aqui conosco novamente, professora Tayana Souza. Olá, professor Mauro, mais uma aula. Realmente foi um papo bem, acrescentou bastante aqui, né, no meu conhecimento e espero ter colaborado também. Então, gente, uma aula aí que vale a pena e a gente prossegue falando sobre esse assunto, né? Verdade. E é isso. Então, e como é um clube, está aqui a professora Tayana, estou aqui eu, estão os demais professores participando, estão vocês, estão elas também, a Carolina e a Bianca. É um prazer ter vocês aqui conosco, muito legal, muito obrigado. Vamos lá então, os créditos da aula, tá tudo brilhando na tela. Hoje a aula é Mostra de Cinema e Audiovisual, parte 1. Falei que ia falar sobre isso, falei que vocês vão ter que fazer, chegou nesse momento. O professor Mauro Marcel sou eu, né? Aprofundamento, hashtag se liga na mídia, unidade curricular, muito além das palavras, é a unidade 2, tá? Componente curricular é esse aqui, ó, que é o Clube de Estudos das Representações Culturais, junto com os demais, né? Crítica e literatura em ação, luta com prática corporal e a estética do corpo. Os eixos estruturantes, estou me atropelando todo. Os eixos estruturantes são esses dois, investigação científica, um pouco menos hoje, né? Porque a ideia hoje é bem prática. E processos criativos, isso sim bem na prática. E o objetivo desta aula, professora Tayana? Então vamos ao objetivo da aula, que é iniciar o planejamento e a produção de uma mostra de cinema e audiovisual direcionado, preferencialmente aos estudantes da primeira série do ensino médio. É isso. Então, olha que bacana. Vocês estão na segunda série e a ideia é que vocês preparem uma mostra de cinema, porque vocês têm conteúdo agora, né? Vocês conseguem debater com mais propriedade do que as pessoas que não tiveram essas aulas, né? Espero que tenham, né? Então, a ideia é essa. A aula tem, né? A aula teve, a aula estava aí. Não, mas falando sério, a ideia é que vocês agora, quando a gente vira autor do próprio aprendizado, que a ideia é, vocês vão atrás dos livros, vocês viraram autoridade no assunto, vocês são autoridade. Então, não é para guardar para a gente, né? A ideia é divulgar, a ideia é passar para frente. Então, o oficial, vou falar para eles, o oficial, professor Tayana, é que eles convidem o pessoal da primeira série do ensino médio. É, o que está ali no objetivo. Mas chama todo mundo, cara. Chama todo mundo. Convida a comunidade, abre essa mostra de cinema para as famílias, conversa com a coordenação, gestão da escola, para que, sei lá, no fim de semana, sei lá, escola da família, vocês possam abrir momentos, durante o momento de aula também, né, organizado, tal, conversar, porque se esse aprofundamento está acontecendo na escola, tem bastante gente envolvida. Então, até mesmo numa reunião de pais, eu estava pensando aqui. Olha que bacana, que ideia legal. Então é isso, e nós estamos fechando um ciclo, fechando esse aprofundamento, fechando este componente específico, e a ideia é que vocês organizem essa amostra. Então, esta aula e a próxima aula, que eu já convidei a professora Tayana para participar, a gente vai falar sobre... tá sim, tá convidada, tá convocada, tá ao vivo, tá gravado, ficou registrado. Esta aula é para dar subsídios para que vocês consigam, de alguma forma, ter ideias, insights, sobre o porquê fazer, como fazer. No final dessa aula, vamos até correr um momento para que tenha um passo a passo de como organizar essa amostra. Fechou? Vamos lá então. Só para retomar o que nós fizemos ao longo desta atividade, né? Atividade, aula 1, cinema. Aula 2, crítica. Sou desses, né? Sou bom de título. Aula 3, literatura e cinema. E a aula 4 é essa que estamos agora. Mostra de cinema e audiovisual, parte 1. Haverá parte 2 daqui a pouco, assim que você der o enter na outra aula, tá bom? Então vamos lá, refletindo sobre o que nós estudamos. Professora Tayana, lê um, eu leio outro? Pode ser, vamos lá então, eu primeiro aí. À vista das primeiras práticas desse componente, o que vocês consideram como aprendizado em relação às produções audiovisuais? Ou seja, retome o que você aprendeu, o que você estudou, e busque rememorar o que é um audiovisual, o que é aprendizado, o que é um vídeo com qualidade, o que é um filme bom, um filme ruim.
Tem filme ruim? Dentro do cinema é bom não, cara. Tem coisa que é muito ruim. Tem filme que é tido como clássico e você olha assim, nossa, mas assim, você tem propriedade agora. A outra pergunta é, o que foi mais marcante para vocês durante as atividades que desenvolvemos? Esse tipo de pergunta, professora, é legal fazer em todos os aprofundamentos, né? O que foi mais marcante? E seria bom também as anotações, né? Eu acredito que eles tenham aí um caderno de anotações e ali você olhando, às vezes, fala, nossa, isso aqui. Enfim, eu funciono assim, né? Não sei como vocês funcionam, mas eu tenho que anotar para eu olhar no caderninho e falar, nossa, olha isso aqui, importante. Então é bom fazer anotações, perguntas, né? Nossa, tanta coisa na minha cabeça. O que mais? Qual a próxima pergunta, professora? A próxima pergunta seriam quais foram os maiores desafios e por quê, né? Exato. Quando vem essa pergunta, eu acho que, na minha cabeça, eu penso assim, aqui pra gente, para mim, aqui, enquanto produtor dessas aulas, eu acho que para você também, que você também teve aulas envolvendo cinema. Sim. Apresentar material audiovisual com as nossas limitações. Sim. Nossa, nem me fala. Foi a última aula, quase chorei. Então, porque a gente aqui tem a questão de direito autoral, porque quando a gente fala de cinema, assim, não é como um livro que você pede para o filho, neto, bisneto do autor, ou está em domínio público. O cinema envolve muitas produtoras, dinheiro, donos. O diretor é dono, mas o produtor é dono também. Então, envolve muita informação presa em lugares diferentes. Mas na escola, acredito que os desafios foram outros. Foram outros desafios, com certeza. Um que eu acompanho o clube de leitura lá no Start, a professora falou que o grande desafio era o gosto dos estudantes mesmo. Então, um gostava de um tipo de narrativa, outro de outra totalmente diferente. Então, isso pode ter acontecido com o filme também, né? Então, um gosta de um tipo de filme, o outro grupo. Então, não foi possível fazer um único grupo. Foram grupos, ela teve que fazer vários grupos e depois eles vão apresentar um para o outro, cada um de acordo com aquilo que escolheu. O nosso clube aqui, a gente pensou nisso no começo. E aí? Que a gente falou, vamos organizar coisas que podem e coisas que não podem, e tentar todo mundo trazer alguma coisa. Por exemplo, ao longo da atividade, eu fui trazendo o meu gosto e fui trazendo algumas informações de filmes que até que eu não gosto tanto, mas que eu considero importantes. E eu pedi que no começo os estudantes fizessem alguns acordos. Por exemplo, filme acima de 18 não, comédia de certo tipo, degradante não, fizemos uns acordos e que houvesse sempre um diálogo, né, para poder combinar. Mas eu acho que um desafio também foi preço de filme, disponibilidade, acesso a link, acesso a streaming, tudo isso é complicado, né? A gente entende isso. Puxa, mas é algo que é tão importante na nossa vida que a gente tem que, de alguma forma, possibilitar para vocês. Outra pergunta é essa. Quais foram as descobertas mais significativas? Né? O que os caras aprenderam sobre cinema, sobre filmoteca, sobre, sei lá, eu acho que tem bastante aí, porque só na outra aula que eu assisti, muitos filmes ali que eu acredito que os estudantes nem conheçam. É verdade. Você sabia que o Cidade de Deus era um livro, carinha, que você está aí? Você sabia disso? Olha só. A próxima pergunta é essa, qual é? Como foi trabalhar de maneira individual e em grupos? Essa experiência, né? Isso é bacana porque, assim, o cinema, ele é sempre, hoje, é quase que uma experiência individual assim, né? Então, aqui. Mas o cinema, ele surgiu como uma experiência coletiva. Então, a gente está falando sobre ver filmes, sobre... A gente vai lá, liga o computador, liga o celular e vê na tela eu sozinho. Pô, mas como é que foi? Reflita sobre isso. Como é que foi a experiência de você assistir num clube? Ou discutir sobre esse filme depois, sobre aspectos, porque assistiu, acabou. Depois vamos discutir o que você achou do filme, e você? E isso ia acrescentando, porque às vezes eu vi alguma coisa no filme que você não viu, e você interpretou de um jeito e eu de outro. Isso que tem que acontecer, né? Essa experiência em grupo não pode faltar. A gente sabe que a individual já tem, né? Isso é certeza. Verdade. Agora, a coletiva não pode faltar. E o gostei ou não gostei, isso é importante também. Porque, puxa vida, gostei do filme, não gostei. Pô, sentar depois, bater papo sobre o filme, nossa, é a coisa mais maravilhosa. E a última pergunta na tela, como foram as práticas, as conversas e as trocas com os seus colegas? Trocar, nossa, na última aula, trocando com a professora Tayana aqui, tem uma informação que ela trouxe, eu não tinha refletido sobre isso, como a literatura, ela caminha do lado de buscar cada vez mais a nossa identidade e o cinema, buscando a popularização, busca mostrar cada vez menos, buscando uma universalização, um cinema popular que mostra tão pouco da nossa identidade. E essa reflexão ficou comigo. Mas agora você me fez fazer uma outra reflexão, que é essas trilogias que estão surgindo, né, de livros em box e depois vão para o cinema.
também, se você for pegar, não vou dar nomes aqui, mas algumas estão indo para o mesmo caminho do filme, que é, eu vou escrever 4 livros de um mesmo assunto, uma saga completa, mas às vezes fica repetitiva, porque é só para fazer o marketing. A lógica do mercado, né? Sim. Por que eu vou vender só um livro se eu posso vender 4, 5? Porque eu vou fazer só um filme, se eu posso fazer 9, 10. Mas é, né? um segmento da literatura que está tomando esse rumo, né? Exato. Não, um segmento. Geralmente, o que não tem tanta qualidade, mas deixa pra lá, falei demais. Não vou comentar, não. Faz assim, quando você pensar em tudo que você fez, inclusive na mostra que vai organizar agora, é necessário pensar numa rubrica. E o que é uma rubrica? São critérios de avaliação do seu trabalho. Então, pensa assim, quando eu vou preparar essa aula para vocês, a gente, né, vai preparar a aula, a gente pensa assim, o que tem que estar nesta aula? Ela tem que, sei lá, tem que estar acessível, eu tenho que falar, eu sou uma pessoa que costuma falar muito rápido, então, na minha rubrica está assim, toda aula, eu penso em falar um pouquinho mais devagar, para tentar ser comunicativo e vocês me entendem. Eu tenho que, sei lá, estar apresentável, a aula tem que estar dinâmica, tem que ter uma informação relevante. E então, é interessante que a gente, quando vai organizar um projeto como esse, uma mostra, a gente prepare uma rubrica. Uma rubrica é isso aqui, está na tela, um exemplo. Uma rubrica de autoavaliação. Então, você pode fazer isso tanto para a mostra, quanto para a sua participação ao longo de todas as atividades. Essa autoavaliação é extremamente importante, que eu estou vendo ali que logo aquelas perguntas, ela traz para uma autoavaliação, né? Exatamente. E a gente precisa se autoavaliar. Isso é muito importante para o nosso crescimento como pessoa, né? E não ter medo de responder de maneira correta. Faz o seguinte, você quer fazer uma autoavaliação e mostrar para os seus colegas que você está bem legal? Tá, faz e mostra, eu não ligo. Agora, você, no seu canto, faça uma bem honesta com você, porque isso vai fazer você melhorar. Tem aquela lógica do avestruz, né? O avestruz reza a lenda, né? Que ele vê um perigo, o avestruz é uma ave enorme, enfia a cabeça no buraco, que é para não ver o perigo. Aí vem lá o leão e devora ele, sei lá, vem um monstro e pega ele, um bicho pega ele, mas assim, porque fingir que não está acontecendo, que você aprendeu quando você não aprendeu, não vai ajudar você. Você tem que olhar. Então, a rubrica tem um exemplo. Por exemplo, um exemplo de rubrica possível. Não quer dizer que vai ser essa a sua. Mas olha só, por exemplo, tem um critério e eu coloquei aí três avaliações, né? Plenamente satisfatório, insatisfatório e aí uma justificativa, né, para que você possa, para você mesmo e para o seu professor, né, se organizar. Um critério para avaliação, né? Isso, vamos supor que você organizou a sua mostra de audiovisual. Aí, como foi a sua participação individual? Aí você coloca, pô, participei plenamente, ajudei em tudo, assisti filme, debati, organizei, pô, satisfatório, olha, faltou alguma coisa. Coloquei meu nome no trabalho. Aí é insatisfatório. Ou então aquele lá, fiz tudo sozinho. Então, fazer tudo sozinho, eu colocaria insatisfatório. Porque assim, se é uma amostra, uma coisa que é importante, eu até falei numa outra aula com o Mauro Farias, quando a gente fala de audiovisual, o trabalho em grupo é muito importante. Eu estou aqui com vocês, eu tenho um suíte ali que é o espaço que coordena nossas imagens, eu não sei quantas pessoas tem lá. Mais de 3 com certeza, tem a produtora aqui do nosso lado, tem a Tayana comigo. Para chegar essa aula até você, foi um monte de gente que revisou essa aula, esses slides. É muita coisa acontecendo, não dá para fazer nada no audiovisual sem a participação de muita gente. E mesmo assim, eu ia dar essa aula sozinho, recorri à professora Tayana, me ajuda lá. Então, é muita gente. Então, fala assim, olha, coloquei meu nome, ou então fiz tudo sozinho. Nossa, como fazer um filme sozinho? Eu fiquei pensando nisso agora, né? Não é dá. Possível. Não dá. Nem Charlie Chaplin. Deve ter, mas não deve ser legal. Charlie Chaplin fez Não deve ser legal. O monólogo no teatro não dá para fazer sozinho. Porque se você liga a luz e coloca a luz, não dá. Não dá pra, tem que ter alguém. Tem que ter alguém. E eu coloco, fiz tudo sozinho, plenamente satisfatório. Não. Vamos pensar nisso. Outra, integração com os demais integrantes do clube, ou seja, participação da comunidade escolar. O objetivo dessa mostra, primeira série. Pô, mas puxa vida, só a primeira série? Satisfatório. Teve mais gente? Você avançou. Avançou, plenamente. Insatisfatório? Olha, veio pouca gente, não funcionou. Entreguei para o professor. Pô, pensou isso aí, é legal isso aí, né? Participação da comunidade do entorno, tá aí um critério. Diversidade de gêneros dos filmes.
Isso é importante, É né? você aprender a assistir aquilo que você não gosta, ou então comentar, né? Falar, eu não gosto de filme nacional. Não, nós vamos falar de filme nacional e todo Verdade. mundo vai participar. Tem uma palestra que eu vi sobre criatividade, faz pouco tempo. Ele falando que as pessoas criativas, geralmente, são as pessoas mais abertas a experimentar coisas que geralmente não experimentam. Porque se eu como todo dia a mesma comida, eu vou colocar assim, eu não tenho esse dinheiro todo, mas eu vou colocar, como todo dia no meu restaurante. Aí eu vou, um dia, eu vou saber menos coisa do que aquela pessoa que, sei lá, experimenta uma comida num lugar, em Ou outro, ir em pelo outro. mesmo caminho, né? Exato, que é Às bem vezes mais você barato, né? mudar Bem mais barato, né, do que Mas um você exemplo. mudar o caminho, a estrada que você vai seguir, vai em uma rua diferente. Exatamente. Coisa simples. Lavar roupa com o mesmo sabão. Você pode trocar de sabão e ficar uma droga. Ou você pode trocar o sabão e fica, nossa, ficou mais limpo, tá mais barato, aprendi uma coisa Arriscar, nova. mudar. Arriscar, exatamente. Estamos coaches aqui agora, né? Agora é o momento coach do É o momento Oral. coach. Ó, organização dos horários de exibição dos filmes, você pensa nisso também, que precisa ter. Organização e catalogação da filmoteca, isso tem que estar como critério para você também. Isso é importante você colocar, porque quando você está... Eu acho isso mais importante do que você fazer agora, do que fazer depois. Se você coloca os critérios todos antes de preparar, de fazer a atividade, você sabe para onde você tem que ir. Depois que você fez, olha, eu avaliei a catalogação. Era para catalogar? Não, eu estou falando desde o começo, tá? Só para constar. Mas às vezes, deixar tudo claro na rubrica facilita, né? É um Evita norte, surpresas. né? Agora, falando da mostra. Pergunta para você, professora Tayana, e para você que está em casa. Ou na escola, né? Você já foi a uma mostra de cinema? Se sim, qual De foi essa experiência? lançamento, essas coisas, já indiquei pessoas para ir, mas eu não fui. Tem uma mostra de cinema que eu já participei aqui, a Mostra de São Paulo, mostra de cinema aqui de São Paulo, é bem legal. Aliás, vou falar para você, ela aconteceu, estamos falando com os estudantes de 2022, né? Mas essa aula deve estar sendo vista em 2.300, 2.400, 2.500. E eu em memória. A gente está em memória por aqui, em memória, né? E o que acontece? Em 2022, na Mostra de Cinema de São Paulo, foi lançado o documentário dos Racionais MCs. Na Mostra de São Paulo. Eu não vi ainda, vou ver, porque vai Só lançar... vi aquele Escolas Remotas agora. Escolas remotas. Inclusive tem a presença do Marlon Marcel. A gente está nas escolas no remotas, filme. né? A gente está nas escolas remotas, joga no YouTube, tem lá. Mas o Racionais MCs fala sobre a... É legal você ver uma mostra de cinema, porque tem alguns filmes que só passam em mostra, é difícil você achar depois. Esse do Racionais MCs você acha lá no Flix da vida lá, você acha, mas tem filmes que a gente vê lá e não vê. E é legal o encontro entre as pessoas, o debate que vem depois. Nesse, por exemplo, depois teve lá a conversa com o Mano Brown, o pessoal dos Racionais MCs, a conversa com o diretor do filme, o pessoal do streaming, estava lá falando como seria a divulgação. Então, a mostra de cinema não é só a apresentação do filme, você tem uma curadoria, uma seleção de filmes, assim, no nosso caso, não precisam ser filmes inéditos, né? Você seleciona, puxa, eu quero um filme de ação, um filme de cada gênero, por exemplo, um filme de cada ano, só filmes nacionais. E você pode montar uma apresentação de cada filme, né? Isso, por temas, filmes, Sim. pauta antirracista. Aí tem uma fala inicial, depois Exato. passa o E um debate trecho no do final. filme. E uma forma de debater esse filme depois. Legal, hein? Bacana. Dá para fazer tudo isso, fazer uma curadoria e um debate depois. Então, uma amostra é isso. Próxima pergunta para a professora Tayana e para mim, para você que está em casa. O que você considera importante para uma mostra de cinema nesses moldes que eu falei aqui agora? Eu acho que é essa contextualização inicial, porque às vezes você assiste o filme lá, sabe? E tira uma ideia daquele filme. Mas se você tiver alguém, o diretor, enfim, contextualizando como foi fazer aquele filme, a ideia tal, vai te dar uma outra percepção daquele filme. Então, acho que é extremamente importante essa contextualização mesmo, essa fala, essa aproximação. É importante porque, assim, quando a gente pensa um filme, a gente... vou lá e vejo o filme. Mas quando você pensa para uma mostra, eu vou apresentar isso para as pessoas. Sim. Eu vou, por exemplo, eu falei do filme do Racionais MCs, mas vai ser complicado. Se tem que estar no Flix, dá para poder, as pessoas podem até assistir, né? Disponibiliza lá, as pessoas assistem. Mas eu penso assim, puxa vida, assiste aí, vamos debater. Não, né? Seria legal que, eu e a professora Tayana estamos organizando essa mostra. A gente tem que assistir o filme antes.
A gente tem que organizar perguntas que vão ser feitas antes. E o que você falou é importante, apresentar o filme para o espectador. Olha, vamos assistir agora o filme que trata disso, disso. E até levar o olho da nossa plateia. Olha, vai ter cenas que vão tratar disso, vamos debater sobre isso depois. Preparar o público. E preparar, inclusive, o público para poder estar atento para depois fazer as outro críticas momento. Tal. Porque só termina o filme, todo mundo levanta e vai embora. Não. Ah, que legal. Gostei, não gostei, tchau, foi pra boca, esqueci. Vamos para uma amostra, né? Mais uma pergunta está na tela. Podia ler para a gente, professora? Vamos lá. A terceira. O que seria necessário para a realização de uma mostra de cinema na escola? Agora específico, né? Vamos lá, então. Tem várias formas. Na escola, eu apresentei para os estudantes, você teve contato, a gente conversou sobre isso. Tem aquelas caixas de cinema que foram para a escola, que já estão disponibilizadas. Cultura é currículo. Cultura é currículo. Então, eu fiz uma aula só sobre isso. Eu tenho uma aula amanhã só sobre isso. Ó, que bacana, vou falar sobre isso. Então, quais filmes tem lá? Lá tem Oliver Twist, tem Os Pássaros, tem muita coisa. Tem um filme que é a comédia mais bem avaliada da história do cinema, que é Quanto Mais Quente Melhor, tem a Marilyn Monroe no papel. Você pode pegar esses filmes, então você precisa ter filme. Você pode pegar alguém que tem uma conta lá em um desses streamings e é bom utilizar. Que esses filmes eles têm um livrinho explicando tal, lá no Cultura é Currículo, no site do Cultura é Currículo. Como mostrar. Ou seja, o que a gente precisa, o que é necessário? Precisa de filme e precisa de organização, tá? Pergunta pra gente, olha só. Quais são os gêneros e os tipos de filmes mais interessantes para compor uma mostra dentro do ambiente escolar e para o público da primeira série do ensino médio? Por quê? Olha, nesse momento... Trilogia? Já pensei na trilogia. Trilogia? Tudo para isso é trilogia. Então, aí tem uma coisa que é interessante. Eu vou até fazer eu vou fazer uma espécie de advogado de mim mesmo. Por quê? Porque ao longo desta... Pode voltar pra gente, por favor? Valeu? É isso aí. A imagem pra gente. Aê, valeu! O que acontece? Eu posso passar para vocês vários filmes que envolvem super-heróis, magia, Harry Potter, né? Só que esses filmes, vocês conseguem ir sozinhos. Vocês encontram em qualquer lugar. Tem muita referência para assistir esse tipo de filme, né? Exato. Então, por que eu vou numa mostra de cinema... Só vou mostrar filmes de heróis? Por que eu vou aqui na aula, só vou mostrar filmes, sei lá, envolvendo o popular? Aquela lista da última aula sobre os filmes mais assistidos, por que eles estariam aqui? Não faz sentido. Se faz para vocês, houve um acordo entre vocês, tudo bem. Mas o legal seria chegar para a professora Tainá, olha só, tem um filme muito bacana, até eu falei para você, né, o Padman. Puxa, vai lá e assiste e tal. Puxa vida, esse filme eu não conheço. Esse filme é legal. Aí eu vou chegar para a professora, tem um filme bem legal, chamado Vingadores Ultimato. Não, nunca vi falar. Não, já tá batido, né? Todo mundo fala desse filme. Titanic. Assiste lá. Não, é legal, é divertido. Não tô falando mal não, que eu gosto. Mas é porque já tá... É legal trazer uma novidade. Sim. É trazer algo que vai gerar algum significado, né? E aí um outro tema, a professora Tainá tá na tela lá. Essa mostra teria um tema... Qual ou quais? E essa tem a ver com a curadoria, né? O professor José fala muito sobre isso. Escolher, né? Vamos falar, sei lá, filmes LGBTQIA+, pauta antirracista, sei lá... Mulheres. Filmes sobre periferias em todos os lugares do mundo. Legal. Porque, olha só, porque tem periferia dos Estados Unidos? Puxa vida, tem. Lá eles chamam de subúrbio. Subúrbio não, na verdade subúrbio. Subúrbio lá é meio riquinho, mas lá mais chamam de os locais, geralmente os grandes centros, tem favelas, tem também, tem um filme que fala muito sobre isso, é o Dia de Treinamento, tem o Denzel Washington, que é como a polícia lida com a criminalidade, né, as questões locais. Então é importante, né? Cinema e literatura também, né, os clássicos. Cinema e literatura. Sim. É um tema. É lógico, língua portuguesa não precisa ser verdade. Ou então você pega um tema, por exemplo, filmes que falam sobre escola. Vou procurar filmes que falam sobre juventude. Um tema. Vou dar para vocês. As juventudes, né? Os dramas da juventude. Olha, ia falar sobre isso. Você já puxei a frase então, dele. Fala aí, rouba meu tema. Olha, as diversas juventudes. Dá um título para sua mostra, sei lá, né? É isso aí. Agora vamos lá. Registre em seus cadernos ou blocos de notas os principais pontos debatidos durante as discussões iniciais
à vista da organização e da possibilidade de uma mostra de cinema ser realizada dentro do espaço escolar. Essas anotações servirão de apoio para as práticas na etapa seguinte, quando iniciaremos o planejamento da mostra de cinema da turma. E aí o passo a passo que eu vou dar para vocês está aqui, olha. Primeiro passo, professora Tayana, qual seria? Então vamos lá, primeiro você tem que organizar, né? A organização do espaço de exibição, sala de leitura, sala de aula, teatro, sala multimídia, pátio, auditório, enfim. Onde vai ser? Passo 2, professora Tayana, vou explorar você hoje. Seleção de recursos analógicos e digitais, projetor, computadores, né, aparelhos de DVD, Blu-ray, caixa de som, microfone. Ou seja, onde e como, né? O passo 3. Infraestrutura e organização, bancos, cadeiras, espaços para cadeiras, instalações elétricas e aí vai. Tem puff, achei uma barata, tipo uns puffs legais Já e fiz tal, isso né? na escola, Bacana. você está me remetendo a... Eu já fiz o cinema, vai. Mostra de cinema, olha só. Isso, passo 4, professora Tayana. Seleção de produções audiovisuais nacionais e internacionais. As longas, curtas, animações, documentários, qualquer filme que você acha interessante dentro dos critérios que a gente falou no comecinho da aula, né? Passo 5. Acessibilidade das produções audiovisuais. Então, legendas, audiodescrição, closed caption, isso e tradução em libras. Pensa assim, gente, às vezes você vai ter um espaço que não é muito propício para o silêncio, então coloca a legenda, né? E se for possível colocar algum tradutor de libras, né? Ia ser interessante também. Às vezes na sua escola precise. Tem escolas que são polos, né? Para pessoas com deficiência, então é necessário. Tá? Geralmente, quando a gente tem um estudante que tem problema na audição, a gente tem um profissional de Libras para acompanhar esse estudante na escola. Uma forma da acessibilidade é apresentar para o pessoal de Libras, para quem acompanha, o filme antes, maravilhoso. Mostrar esse filme antes para esse profissional. Isso. Basta para ele, isso é legal. Perfeito. Passo 6, professora. Elaboração de questões para debate após as apreciações, mesa redonda, painéis presenciais ou digitais, fóruns, legal esse digital também. Organizar tudo isso. Faz um formulário lá no Google Formulários, né? E o pessoal falar o que achou, tal. Mas prepara o debate. Acesse o link, diga o que você achou. Passo 7. A apresentação do clube e suas atividades, exposição de fotos, debates, roda de conversa. Esse registro também é muito bom, né? Vamos debater a respeito. Você coloca o que vocês fizeram. Se você fez a filmoteca digital, disponibiliza isso para a comunidade. Isso é bem bacana, né? Passo 8. A apresentação da filmoteca, exposição digital ou física, né? Isso. Mostra para o povo, olha, a gente fez isso. Isso é lindo, né? Olha, eu imagino já a filmoteca da sua escola, 300 filmes lá espetaculares, a sua mostra, e cada vez crescendo mais, né? Então é isso aí. Passo 9. Divulgação de mostra, cartazes, folders, banners, entre outros. Então divulgar é muito importante. Exato. Vai ter um evento na escola, cara. Chama as pessoas, senão ninguém vai, né? Tem até um filme chamado Quanto Mais Idiota Melhor, que é o título é horrível. É uma comédia horrível também, mas tem uma frase legal que o cara fala assim: se você convidar, eles comparecerão. É óbvio, mas é preciso, né? Porque se você faz não cartaz. Eu fiz uma vez da Inocência, tirei foto do casal, ficou a coisa mais linda. Fizemos uma foto enorme, colocamos em vários lugares no pátio. Aí o pessoal, o que é isso? Quero assistir, né? Ficou bem legal. Verdade. E algumas dicas de especialistas, né? Ou seja, planejar as exibições, levar em conta o tempo das aulas, realizar sempre um debate ao final da exibição, relacionar os filmes com outras obras, proporcionando releituras, ou seja, filme com outro filme, com um livro, com o quadrinho. Levar sempre em conta a classificação indicativa, isso é importante, vocês não têm 18 anos ainda. Se você tem, nem todo mundo tem, né? Importante isso. Propor a todos um momento de apreciação e fruição do filme, ou seja, assistir o filme sem compromisso, para apreciar, fruir, se divertir. É um momento de diversão. Cara, cinema é tudo de bom. Tá certo? E o que fazer agora? Hora de dividir as tarefas para a organização da mostra de cinema e audiovisual de sua escola. Ou seja, é hora de cada um tomar conta de uma coisa. Eu cuido dos filmes, eu faço seleção, curadoria, eu preparo as questões anteriores, preparo a questão depois, eu faço formulário e todo mundo. Eu convido, faço cartaz, faço folder. Coisa para fazer tem pra caramba. Acho que depois dessa aula, os estudantes estão preparados aí para arrasarem na escola. E agora eu vou fazer sempre a gente termina a aula com uma indicação de filme. E esse filme aqui tá na tela. Não assisti. É um curta. Tem lá no YouTube. É de 64, chamado Maioria Absoluta. Tem 18 minutinhos só, do Leon Hirschman. E é considerado um dos curtas... É um dos melhores curtas da história do cinema brasileiro. Então, a gente tem que assistir. Eu vou assistir. Certo? Tá indicado. Professora Tayana, novamente, muito obrigado. Está convidada para a mostra, na parte 2, continuar com essas indicações. Vem aí, então. Até. Aí está no QR Code, está na tela, para você dizer o que você achou dessa aula, o link. E é isso. Critica, mas com carinho, que a gente é sensível demais, tá bom? No mais, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.